Vencer o desamor. Resumo do capítulo 11. Álvaro encontra Bárbara e ela estranha o estado do filho. Bárbara mente para Álvaro que quer vender a casa e ele alerta a mãe sobre as fraudes. Álvaro pede as escrituras da casa para a Rabugenta para tirar fotos e enviá-las a Conrado. Álvaro se distrai e Bárbara esconde um documento. Álvaro admira a foto da família. Daphne aconselha a Clara a comer no quarto para não incomodar ninguém. Daphne briga com Ariadna por comer seu queijo e Gemma se espanta com a discussão. Gemma dá uma lição de moral nas barraqueiras descontroladas e a faz refletir. Linda e Eduardo jantam ao ar livre e ele pensa que no dia seguinte eles irão para Los Angeles. Linda o comunica que houve uma mudança de planos e, na verdade, eles irão ao México para resolver um assunto pendente, o sugerindo que também resolva seus problemas. Tadeu reclama que queria dormir sozinho e se revolta com as mudanças repentinas da família. Ariadna lê a mensagem do marido e lhe manda um áudio, sugerindo pagar um aluguel de apartamento e as terapias de Tadeu com o dinheiro da venda da casa de Bárbara. Gemma canta em seu quarto. Calixto revela ao comparsa que vai embora da residência e pretende averiguar se Bárbara ou alguém da família o conhece. Gemma grita por Bárbara para avisar que Calixto chegou. Bárbara pede a Gemma que procure por Daphne para que a camponesa e Calixto conversem. Tadeu deseja ter seu próprio quarto e vai para a escola. Ariadna avisa a professora que o filho irá para a terapia na semana seguinte e a pedagoga se alegra, prometendo comunicar a novidade ao diretor. Bárbara mostra o escritório para Calixto e ele a faz perguntas estranhas, embora Bárbara não desconfie. Bárbara revela que Joaquim não levava trabalho para casa e, por essa razão, em seu escritório não há documentos. Bárbara quase conta que, prestes a se aposentar, Joaquim encheu a casa de papéis, mas Daphne a interrompe. Calixto acha que conhece Gael, mas Bárbara não acha possível e Álvaro chega com Conrado. Linda apressa Eduardo e ele escuta a mensagem de Ariadna. Yolanda encontra Gemma e pensa que Ariadna é tia da adolescente. Gemma conta a Ariadna que estão procurando por ela no escritório de Joaquim. Yolanda não entende a postura de Gemma. Conrado pergunta a Calixto qual imobiliária ele representa e o sugere que podem fazer negócios. Ele tenta despistá-lo. Conrado pede os documentos a Bárbara, que reluta em entregar, mas Álvaro os entrega. Todos descobrem que a casa está hipotecada e Daphne se indigna. Álvaro questiona a mãe, relembrando que já pagou a hipoteca quando Joaquim ainda estava vivo. Bárbara confessa que Eduardo pediu que a casa fosse hipotecada para ter dinheiro e dar entrada em um novo apartamento, surpreendendo Ariadna. No passado, toda a família de Bárbara se reúne para tirar uma foto com todos reunidos. Na atualidade, Ariadna revela que não sabia de nada sobre a hipoteca e Bárbara afirma que a nora está falando a verdade. Conrado alerta a Bárbara que ela também deve pagar os juros, mas a madame alega que o filho está resolvendo o problema. Calixto se retira mentindo que vai verificar com seu chefe se ainda tem interesse na propriedade, e Conrado as alerta. Daphne se dá conta que a casa não será vendida, e Bárbara ressalta que a ela não precisa dar explicações de nada. Gemma garante a Yolanda que não vai voltar com Gustavo, e Yolanda não entende o motivo de Gemma trabalhar de empregada na casa da tia, e pede à garota que não desista da escola. Bárbara aparece e ordena a Gemma que volte ao trabalho, quando Yolanda quase revela a verdade, mas a garota impede. Gemma marca um encontro com Yolanda. Ariadna se chateia com as mentiras de Eduardo e Álvaro a consola. Ariadna acusa os homens de serem mentirosos e Álvaro se dá conta de que Ariadna não sabe que o marido roubou a empresa. Álvaro se recusa a contar a verdade para Ariadna e a enfurece. Bárbara garante a Daphne que não sabia que a hipoteca iria impedir a venda da casa e a garota percebe que tudo era um plano da madrasta para fazê-la de idiota. Daphne afirma a Bárbara que ficará na casa enquanto precisar. Bárbara garante a Gemma que não vai vender a propriedade. Gael encarrega Daphne sobre o trabalho e a camponesa reclama de Bárbara. Gael presenteia Clara com uma paleta. Gael garante a Daphne que é um homem sem compromisso e ela deseja que o irmão encontre uma mulher que mude seus pensamentos. Daphne promete a Gael que não vai falhar. Gael pergunta a Álvaro o que aconteceu e o empresário revela sobre a hipoteca. Eles temem que Eduardo não pague a dívida e Bárbara chama Gael de traidor. Calixto conta ao comparsa que não conseguiu achar o que queria, mas alega ter um pretexto para voltar. Álvaro repreende a atitude de Bárbara e a Rabugenta reclama, afirmando que Eduardo a apoiaria. Bárbara jura que Eduardo a ajudará e exige que Gael fique calado. Gael defende Daphne para Bárbara e indigna a mãe, que o acusa de estar do lado da irmã. Álvaro aconselha Gael e o pede que não diga a Bárbara que estão morando juntos.
juntos. Ariadna apura informações sobre Eduardo na empresa. A secretária tenta aconselhar Ariadna a não falar com o empresário, pois Eduardo roubou a companhia. Ariadna questiona o motivo do marido não ter sido processado e a explicam que o dinheiro foi devolvido posteriormente. Ariadna liga para Vilma. Álvaro vai para um novo trabalho e começa a competição laboral. Carmen tem dúvidas e o empresário a explica como vai funcionar o projeto. Gemma se encontra com Yolanda no parque. Yolanda deduz que Bárbara não sabe que Gemma é sua sobrinha e a adolescente confessa a verdade. Gemma deseja deixar a escola, mas Yolanda a estimula. Ariadna entrega seu currículo e carta de recomendação para um antigo conhecido. Humberto a relembra que eles trabalharam juntos e lamenta que ela tenha abandonado a profissão quando se casou, mas Ariadne alega que apenas mora com um companheiro, pois nunca se casaram oficialmente. Humberto relembra que Ariadna deixou uma investigação pela metade e ela deseja voltar a trabalhar por Tadeu. Ariadna admite que não será fácil cuidar do filho e trabalhar, mas está disposta a tentar. Humberto pede a Ariadna que tome uma decisão. Bárbara deixa um recado para Eduardo, contando que todos já sabem da hipoteca. Gael agradece a Romina pelo trabalho que ela deu a Daphne e ela alega entender os problemas da camponesa. Gemma elogia os desenhos de Clara, que a conta que seu pai morreu. Gemma se desculpa com Daphne e lamenta sua situação. Daphne confessa a Gemma que sente muita falta do marido e teme não estar fazendo o correto, mas garante que fará de tudo pelos filhos. Gemma se identifica com Daphne por também ter fugido de sua cidade e a elogia por seu empenho. O padre pede a Bárbara que deixe de lado o rancor que sente por Joaquim e ela promete se esforçar. Bárbara relembra dos planos que tinha no passado e teme já ser tarde para realizá-los. O padre orienta a Bárbara que cuide da casa e do neto e a viúva alega sentir que sua casa foi invadida. Tadeu reclama com Ariadna por não ter se mudado e ela confessa que não sabe quando eles se mudarão. Tadeu deseja viver com Eduardo novamente e Ariadna explica a situação para ele. Ariadna conta ao filho que vai trabalhar e Bárbara escuta, perguntando a opinião de Eduardo. Gael sugere que Álvaro peça um computador a Olga, mas ele não deseja e seu irmão o empresta. Gael pede a Álvaro que o diga a verdade, mas ele mente ter uma crise passageira com a esposa. Bárbara critica Ariadna por sua decisão e promete contar o que ela planeja fazer para Eduardo. Ariadna acusa Eduardo de mentiroso e manipulador e revela à sogra que ele não deu entrada em nenhum apartamento. Ariadna tenta provar que Eduardo não presta, mas Bárbara o justifica. Bárbara acusa Ariadna de ter inveja do marido e afirma que seu lugar como mulher está em casa com seu filho e a ofende. Ariadna conta que Bárbara não sabe quantos problemas Eduardo a causou quando ele chega. Daphne termina seu trabalho e envia para Gael. Daphne vê a pesquisa de intenções de voto do próximo governador, que é amigo dos sogros, e se apavora. Gael elogia o trabalho de Daphne. Eugênio promete descobrir onde Daphne e os netos estão. Marta planeja denunciar Daphne com o apoio do político.